E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno. E agora na nossa aula voltada para os nonos anos, né? Vamos falar um pouquinho sobre Darwin e Lamarck. O que dizem suas teorias? Vamos falar um pouquinho sobre os dois. E eram pensadores da época. Aquelas pessoas que ficavam pensando como que a vida acontecia, ou se Deus que criou mesmo, ou não, como que era, se veio do dinossauro, se não veio, sabe? Então eles queriam saber sobre a evolução, da onde que nós viemos. Isso eles ficavam pensando. Tinha gente que acreditava neles, tem gente que não acreditava, mas eles escreviam os seus relatos e deixavam para o mundo escolher se era bom ou se era ruim, tá? Então essa que é a ideia, ó. Logo que começamos a estudar evolução, nós deparamos com as teorias evolutivas do Darwin e do Lamarck. São duas pessoas diferentes. Sabemos que o Lamarck, o primeiro a aparecer nas aulas de evolução, ele se enganou. Sua teoria não estava certa, mas foi utilizada ao longo dos anos por diversos outros evolucionistas. Afinal, pela primeira vez alguém estava falando de evolução e a partir de observações. E isso parece inédito. Tipo assim, ele foi falando sobre as evoluções observando alguns animais, né? Tipo, o animal era com o braço mais longo, era um braço mais curto, e aí eles queriam saber por que alguns eram mais curtos, por que alguns eram mais longos, né? Então eles foram observando e tentando anotar isso aí, tá? Então, ó, o Jean-Baptiste Lamarck, que é o Jeanzão, começou a estudar botânica, o estudo das plantas, tal, e medicina em 1763, imagine, nossa senhora, é muito tempo atrás. E logo se tornou um expert no assunto. Logo depois de lançar um livro sobre as plantas da França, ele foi indicado para ser professor de invertebrados no Museu Nacional de História Natural. Aliás, ele não só se destacou, mas como foi o primeiro pesquisador a separar o filo dos artrópodes em crustáceos, aracnídeos, anelídeos, insetos, que antes eram agrupados em todos os grupos, né, juntos. Lamarck lutou contra a pobreza e morreu em dia 28 de dezembro de 1829, cego em um cemitério alugado. Então assim, morreu pobre. Tá? Então tinha gente que acreditava nele, tinha gente que não acreditava nele. Então tá bom. Então essa é a ideia do Lamarck. Eu tô explicando uma ideia do Lamarck aqui porque foi uma ideia inicial, não que essa seja certa. Eu já falei lá em cima que ela é meio equivocada. Então algumas partes ele acertou e outras partes ele errou, tá? Então vamos entender o que ele se enganou aqui, ó. Aonde ele se enganou. Então vamos lá. O lamarquismo. O que Lamarck acreditava? Lamarck ele defendia a lei do uso e desuso, ou primeira lei. Nela, as partes do corpo que não estivessem sendo usadas desapareciam gradualmente. Um exemplo, o nosso apêndice humano. Então, isso aqui foi uma das leis que pode ser que esteja certo, porque a gente não sabe, nem hoje sabe muito bem, porque tem que passar anos de estudos para poder entender. Então hoje, por exemplo, o apêndice humano, ele tá dentro do nosso corpo, não serve para nada, ele não serve para nada, ele guarda um pouco de gordurinha lá, mas só também, se você arrancar ele, não muda nada na nossa vida. Então pode ser que com o tempo o apêndice, daqui a 200 anos, 300 anos, nem apêndice nasça mais com as pessoas. Então, uma delas achou interessante. Essa outra aqui, ó, vamos ver se ele acertou, ó. Na teoria dos caracteres adquiridos, Lamarck dizia que se um organismo tivesse a vontade ou a necessidade de mudar ao longo da vida, e mudasse para se adaptar ao ambiente, essas mudanças seriam transmitidas para sua prole. Por exemplo, elefantes de troncos curtos poderiam adquirir troncos longos para poder alcançar a água ou galhos altos. Além disso, essa característica de troncos longos seria transmitida aos seus filhos. Esse conceito foi chamado de segunda lei. Hoje consideramos a teoria de Darwin de uma forma diferente. Ele explica a mesma coisa que Lamarck
tentava explicar o conceito da adaptação dos indivíduos. Então aqui, ó, esse era o Lamarck. Mas aqui está falando que a teoria de Darwin é um outro rapaz que viveu quase na mesma época dele, que falava quase as mesmas coisas. Então quase batia essas ideias, tá? Então aqui ele está falando, ó, do exemplo da segunda lei. Olha o que essa segunda lei falava, ó. Para o Lamarck, inicialmente haviam apenas girafas de pescoço curto. No entanto, como as folhas ficavam no topo das árvores, elas tinham que esticar muito o pescoço até que esse tornou-se unicamente comprido, dando a origem origem de girafas atuais. No caso, essa daqui não é correta, não é assim que funciona, tá? Essa daqui é igual por exemplo, um macaco que tinha um braço curto, aí ele começava a subir na árvore e começava a se esticava o braço, esticava, aí o braço dele ficava super esticadão, porque ele esticava bastante com o peso, né, nas árvores, que o filho dele ia nascer com o braço esticado. Ou aquela história de você amputar o seu braço, você corta o seu braço, seu filho vai nascer sem braço. Não é assim que funciona. Quem manda são os genes de dentro, do seu corpo. Então, se você tem esse gene de pescoço curto, é o seu gene que vai nascer com pescoço curto. Se com o tempo pode ser que você use bastante o pescoço da girafa, pode ser que você use. Aí geneticamente pode ser que o seu corpo mude isso, mas não que vai passar para o seu filho. Entendeu? Aqui tá falando que é transmitido direto pro seu filho. Não é. Pode ser que na geração de uma para outra, né? Tipo, na geração de uma para outra, pode ser que daqui a 500 anos nasça uma girafa com o pescoço um pouquinho mais comprido, porque ela usava muito esse pescoço e geneticamente foi mudado. Depois de muitos anos, ela pode ter mudado, mas direto assim, não. Então essa aqui já é errada. Tá, beleza. E quem foi o Darwin? Darwin é uma outra pessoa, tá vendo? Ó? Vamos entender aqui, ó. Esse começou a estudar em 1763 e o Darwin ele começou em 1831, quase 100 anos depois. Então, ó, antes de se tornar o evolucionista mais conhecido do mundo, esse aqui ele acertou algumas, né? O Charles Darwin cursou medicina, ainda que não tenha concluído a graduação, sem uma ocupação fixa aos 22 anos, em 1831. Darwin ingressou em uma viagem a bordo do navio Beagle como naturalista. Apesar de não ter qualificação comprovada para isso, ao longo de 5 anos ele coletou rochas, fósseis e animais, sempre que o navio fazia paradas. Seu material era enviado para a Inglaterra e, paralelamente às coletas realizadas, Darwin escreveu seu diário. Darwin voltou da sua viagem tendo a certeza que as espécies poderiam sofrer mudanças ao longo da vida. Após ler um livro de Thomas Malthus, onde o autor falava que as populações crescem geometricamente até que sejam impedidas, o seu interesse nesse assunto tornou-se ainda maior. Então, ó, muito legal essa ideia aqui, que ele sempre estudou, né, desde os 22 anos. Poxa, vocês têm aí 14, 15, então assim, ele já era um pouquinho mais velho que vocês e ele já mexia com isso, ele já gostava de ver isso é muito interessante, tá? Então vamos lá. Sobre o darwinismo, ó, ele é o Darwin. Tá, então vamos falar um pouquinho sobre o Darwin aqui, que já está acabando a aulinha, pessoal. Aguenta mais um pouquinho. O darwinismo, ó, para o Darwin, as mudanças de um indivíduo ao longo da vida não tinham relações com os seus desejos e vontades. Então aqui, ó, as mudanças de um indivíduo ao longo da vida não tinham relação aos seus desejos, igual a girafa que queria um pescoço mais comprido, mas não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver, né, com o indivíduo ao longo da vida. Não tinha nada a ver com o desejo e as vontades que ela tinha. No caso
crescer um braço ou de crescer um pescoço. Ele considerava que o organismo de uma mesma espécie poderiam ser diferentes e que essas variações os ajudavam a sobreviver no ambiente que vivem. Então era mais, ajudava a reproduzir. Ou uma aranha que tinha um veneno diferente, ela criou um veneno mais potente, por exemplo, para matar tal tipo de invasor ali da toca dela. Isso é com o tempo foi ficando mais venenoso, por exemplo, mais, ela foi criando isso, mas não com vontade, mas sim por necessidade. Se tomarmos os elefantes como exemplo novamente, os que possuíam troncos longos sobreviveriam e se reproduziriam, transmitindo esses caracteres aos seus descendentes. Já os elefantes de tronco curto morreriam, porque eles não tinham o que comer, né? Sem transmitir esse traço à prole. Então Darwin acreditava que a evolução ocorre sem qualquer tipo de plano ou acaso. Então, se ele conseguisse alcançar a árvore, né, no caso o elefante, para comer uma planta lá tal, se ele conseguisse comer, ele viveria e passaria para as outras, tipo, para a família. Ele teria mais chance de se manter vivo, tipo, a raça elefante, por exemplo, né, viveria mais. E aquelas raças menores morreriam. Que é mais ou menos o que aconteceu com os dinossauros. Tinha um monte de dinossauro na época. E aí caiu aquele meteoro lá na Flórida, lá na época, e matou alguns ali com impacto, e o resto ficou. O resto é que subiu uma nuvem de poeira no céu e acabou tampando o sol. E aí matou os dinossauros. E quem sobreviveria sem o sol? Os animais menores. Então é mais ou menos isso que aconteceu. Os dinossauros sumiram. Por quê? Porque começaram a morrer. E eles começaram a morrer de fome, porque as plantas começaram a morrer, porque não tinha sol. Aí os herbívoros que comiam planta morreram porque não tinha planta. Os carnívoros morreram porque não tinha os herbívoros para comer, né? Aqueles animais que comiam as plantas morreram. Os carnívoros que iam comer os animais que comiam planta morreu também. Aí morreu todo mundo. Então assim, foi uma cadeia de mortes. E quem sobreviveu? Os animais menores. Então no caso aí, ó, os animais menores tinham o que comer porque eles se escondiam em toca, comiam os animais pequenininhos, tal, que não precisava ter tanto sol, tal, e conseguiram viver. Que no caso hoje é a gente, né, os macacos, tal, que veio dos macacos, a gente veio dos macacos. Então, no caso, é mais ou menos essa explicação e funciona. Essa explicação que ele deu aqui de início funciona. Então, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada, mas vamos ver aqui na frente. Eu acho que tem, eu não lembro, mas eu acho que tem. Ó, tá. Ou seja, o darwinismo defendia dois conceitos importantes que estudamos hoje. O primeiro, a ancestralidade comum, que é os seus ancestrais, que é os avós, os bisavós, afirmava que todos os seres vivos compartilham um ancestral em comum em algum lugar do passado. O segundo, a seleção natural, diz que os indivíduos mais adaptados a um determinado ambiente possuem maiores chances de se reproduzir e sobreviver. Então é a seleção natural. Essa história da seleção natural eu acho que tem na próxima aula aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Essa aqui, ó, é da seleção natural. Então é na outra aula. Então aqui tá falando aqui, ó. Então depois eu falo um pouquinho sobre a seleção natural na outra aula. Vamos falar um pouquinho sobre aqui, ó, o que o Darwin e Lamarck tinham em comum. Apesar da distinção das duas teorias, Darwin e Lamarck acreditavam que a vida estava mudando com o passar do tempo e que os seres vivos precisavam se adaptar ao ambiente. Além disso, compartilhava a ideia de que a vida evoluiu de organismos mais simples para os mais complexos. Aí tudo bem, os dois concordavam com isso. Por que acreditamos em Darwin hoje, não em Lamarck mais? Ainda que acreditamos em Darwin, suas ideias não eram totalmente modernas. Olha lá, é isso que eu falei, que não eram tão boas. Ó. Na sua teoria, ele rejeitou vários conceitos que aprendemos hoje, né, ao estudar sobre a hereditariedade. Então tem algumas coisas sobre a hereditariedade que ele errou. Mas tudo bem, mas as outras coisas ele acertou bastante. De qualquer forma, essa é uma teoria aceita hoje e você deve tê-la em mente.
Quanto a Lamarck, é fácil entender que as alterações que são feitas em um indivíduo ao longo da vida não são transmitidas para a prole, que é o que eu falei para vocês. Você corta um braço, seu filho vai sair sem braço? Aí tá errado. Se tivermos um órgão amputado... Ah, é que eu acabei de falar. Ah, professor, tá louco. Se tivermos um órgão amputado, nossos filhos não virão sem os órgãos, como acreditava o Lamarck. Então, Lamarck viajou legal nessa parte. Após os estudos de Mendel, opa, esse aqui é o da próxima aula, esse aqui é o terceiro rapaz. Tem o Lamarck, tem o Darwin e tem o Mendel. Esse Mendel aqui, ó, é o bichão da goiaba. Esse aqui é o cara que mais acertou no planeta. Descobrimos que as características transmitidas através dos genes, ó, é ele que falou que é o nosso sangue, nossa genética que manda. Não é a vontade ou a sobrevivência, tá, tem tudo isso também, mas não é só isso. O mais correto é a do Mendel, tá? Beleza. E que esses genes não são afetados pela nossa própria vontade, como pensava os naturalistas, né? No caso, os dois, que na época não entendiam muita coisa. Esse Mendel aqui foi o bichão. Então na próxima aula a gente vai falar sobre o Mendel, tá? Mas... vamos continuar só um pouquinho com o Darwin aqui, que ele falava o seguinte, ó. Darwin acreditava que no início havia girafa com pescoço de tamanhos variáveis. Porém, a seleção natural e a competição fez com que possuíssem o pescoço mais comprido, levasse vantagem, que ela comia mais, contra os que tinham o pescoço curto, comia menos e morria. Então, as de pescoço longo elas foram vivendo mais, porque elas comiam mais, e foi mantendo a de pescoço longo. Então hoje a gente só vê girafa de pescoço longo. Você já viu alguma girafa de pescoço curto? Vai falar que é um cavalo. Não, um cavalo é pescoço curto, parece um cavalo. Mas a girafa é gigantesca. A girafa é um bichão que não tem nada a ver com um cavalo, é gigante. Tipo, lembra o cavalo, né? Tem meio a cabeça no cavalo, com pescoção. Mas ela é muito grande, tem o tamanho de 5, 6 metros de altura. É lindo de ver ao vivo. Então assim, ó. Então a ideia do Darwin é mais aceita, tá? Então vamos um pouquinho de exercício, porque na próxima aula tem sobre o Mendel, que é o bichão da goiaba. Então vamos falar um pouquinho sobre aqui, ó. Olha as atividades, vamos ler junto, vocês respondem e depois eu corrijo com calma depois, tá bom? Então beleza. Analise as frases abaixo e marque D para darwinismo e L para lamarquismo. O Darwin é o que acertou mais, o L é do lamarquismo, que acertou algumas coisinhas e errou outras. Então tá, se o organismo tivesse a vontade ou a necessidade de mudar ao longo da vida e mudasse para se adaptar ao ambiente, essas mudanças seriam transmitidas para sua prole. Aí você escolhe lá, D ou L. A ancestralidade comum afirmava que todos os seres vivos compartilham um ancestral em comum em algum lugar do passado. Acabamos de falar sobre isso, hein? A seleção natural diz que o indivíduo mais adaptado a um determinado ambiente possui maiores chances de se reproduzir e sobreviver. Falamos lá em cima. Beleza, então respondam e depois você me manda. 2. Lamarck e Darwin criaram importantes teorias evolucionistas, ou seja, teorias que explicavam como o organismo sofreu modificações ao longo do tempo. Apesar das suas teorias falarem sobre mudanças, o mecanismo como elas ocorriam eram diferentes. Sobre a teoria proposta por Lamarck, marque a alternativa correta. Então tá bom. Marque a correta. Vamos ver aqui, ó. Lamarck afirmou que os organismos vivos eram selecionados e apenas os organismos mais aptos sobreviviam. Foi o Lamarck que falou isso? Acho que foi o outro. Mas tá bom. Vocês que vão falar aqui pra mim, tá? Beleza. De acordo com a teoria de Lamarck, um ser vivo que fazia uso intensivo de determinado órgão sobrevivia, enquanto aquele que não utilizava esse mesmo órgão morria. Tá bom. A teoria da evolução proposta por Lamarck dava a ideia de que os organismos eram capazes de sofrer modificações de acordo com as suas necessidades. Então, quero que vocês marquem A, B ou C. Beleza.
3. O hábito de colocar argolas no pescoço por parte das mulheres de algumas tribos asiáticas promove o crescimento dessa estrutura, representando nessas comunidades um sinal de beleza. Desta forma, temos que as crianças filhos dessas mulheres já nasceriam com pescoços maior, visto que essa é uma tradição secular. A afirmação acima pode ser considerada como defensora de qual teoria? Eu ia falar sobre essas mulheres aqui, né, agora na aula, mas eu vou fazer assim, ó. Eu vou entrar aqui no Google e vou pegar uma foto dessa tribo asiática. Eu vou achar ela aqui e aí eu vou colocar aqui na tela e a gente já conversa um pouquinho. Pera aí. Tá aí, pessoal, ó. Elas colocam essas argolas aqui no pescoço, ó. E cada ano que vai passando, elas vão colocando uma argola. Aí você fala assim: ah, que legal, mas isso aqui é no caso dessa tribo, tá? Essa tribo aqui, que eles vão colocando a argola e aí vai, tipo, dar um sinal de beleza pra eles aqui, pra essa vila, tá? Aí você fala: a filha dela vai sair com o pescoço comprido ou não? Ó, ela foi esticando aqui o pescoço, ó. Foi só esticando. Isso aqui é uma tribo. Tailândia, aqui ó, Tailândia, ó. Mulheres girafa na Tailândia. Então essas mulheres aqui, vocês acham que os filhos dela iam sair com o pescoço comprido? Quem falava isso era o Lamarck. Que quanto mais você esticasse o pescoço da girafa, esticasse o braço do macaco, os filhos iam sair com o pescoção. Não saem com o pescoço comprido aqui, ó. Os filhos dela saem normais. Tá? Então não é porque você teve essa vontade de criar um... Ou é a mesma coisa que você tatuar um negócio no corpo, o seu filho vai sair tatuado, sabe? Tipo, não funciona, tá? Então voltamos aqui na nossa matéria. Então é o seguinte, essa é a ideia, pessoal. Essa é a ideia. Eu quero que vocês identifiquem de quem que é essa teoria aqui, ó, de se era do Lamarck ou era do Darwin. Eu já contei a resposta há um segundo atrás. Então eu quero que vocês vejam. Aí tem também um vídeo que eu separei, é a aulinha extra. Faça um resuminho de 10 linhas sobre esse vídeo aqui, tá? Peguem esse vídeo aqui. Eu não posso abrir ele agora, porque senão o meu vídeo toma strike. É um vídeo... O meu vídeo ele não passa no YouTube. Se eu abrir ele agora aqui, o meu vídeo não abre. Então, vou deixar ele aqui. Vocês pegam esse link, assistam e façam um resuminho para mim. Fechou? 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 Beleza, então, pessoal. Até a próxima aulinha e até as aulinhas do WhatsApp. Abraço, pessoal.